E essa sexta-feira foi um dia assustador para várias criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou comentar sobre essa subida e queda rápida que o Bitcoin teve hoje, que liquidou muita gente. Vou comentar também sobre um dado macroeconômico que fez o humor do mercado americano ficar ruim hoje e também atrapalhou toda a perspectiva que a gente tinha nos últimos dias. Vou atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin, comentar a análise das principais criptomoedas, comentar se mudou alguma coisa com essa queda de hoje. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente atualiza vocês sobre as novidades e os eventos que ocorrem ao longo do dia com mais agilidade, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, galera? Hoje o Bitcoin tá sendo um daqueles dias, né? Como eu disse ontem, hoje era dia que a gente teria divulgação de um evento, de um dado macroeconômico que poderia mexer bastante com os mercados. E galera, graficamente, tá? Vamos começar aqui pelos tempos gráficos maiores, né? A gente não tem mudanças, tá? Mas você fala, nossa, Tainan, mas o Bitcoin caiu forte hoje, né? Chegou no 72, depois foi lá no 68, no 68, 69, né? A queda forte. Sim, tá? Mas a gente continua, pelo menos é o que eu consigo ver, naquele cenário da bandeira de alta do Bitcoin. Para mim, ele não foi invalidado, apesar de o Bitcoin ter voltado um pouco hoje, e o ideal seria ele ter passado os 72, tá dentro, tá? Vamos dizer assim, tá dentro da perspectiva. Não aconteceu nada aqui que invalida, por enquanto, essa bandeira de alta. E como eu vinha dizendo, tá? Para o Bitcoin conseguir engatar uma alta aqui, ele precisaria superar o 72. Tá? Superando o 72, ele romperia esse pivô de alta aqui para cima e aí poderia engatar um movimento, tá? Mas a região do 72 está sendo uma resistência muito forte, não está deixando o Bitcoin subir aí nos últimos tempos, tá? Então isso aí atrapalhou um pouco. Esse dado macroeconômico de hoje era crucial e veio justamente no momento em que o Bitcoin estava ali testando essa região importante de resistência, né? Tempos gráficos menores, pessoal, eu chamo a atenção para o que pode se formar aqui, tá? Por enquanto ainda não temos um topo duplo, só que se o Bitcoin continuar caindo aí nos próximos dias, né? Amanhã e depois de amanhã vão ser sábado e domingo, então acho pouco provável a gente ter aí um movimento de queda muito incisivo nesses dias, tá? Geralmente, finais de semana, o mercado ele fica um pouco mais calmo, né? Raramente a gente vê grandes movimentações, tá? Mas se acontecer em algum momento aí nos próximos dias e o Bitcoin romper para baixo essa região aqui dos 66.500 dólares, meus amigos, ele vai formar um topo duplo, tá? Que normalmente é um padrão que indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E o alvo desse topo duplo aqui, se a gente fizer uma projeção para baixo, seria na região dos 61, tá? Então, se o Bitcoin romper os 66 para baixo, se ele for ali nos 66.500, iniciar esse movimento, a gente volta para essa lateralização chata que a gente está tendo desde março, onde o Bitcoin fica nessa região de 72 e 60 mil dólares, tá? Então vamos torcer para isso não acontecer. E isso aqui é só um alerta, viu, pessoal? Ele ainda não rompeu. Como eu disse, ainda segue o cenário da bandeira de alta, mas está difícil ver padrões gráficos aqui explicando, por exemplo, esse movimento de queda de hoje, tá? Foi tudo muito rápido. Na minha visão, galera, esses movimentos no mercado de hoje ocorreram por causa do mercado americano, tá? Como você sabe, o Bitcoin acompanha bastante o mercado americano. Hoje em dia a gente tem ETFs aí, spot nos Estados Unidos, que fazem com que uma boa parte do volume do mercado de criptomoedas, principalmente do Bitcoin, venha de lá, tá? E vejam o que aconteceu, meus amigos. Hoje foi um dia extremamente volátil, tá? Às 9h30 da manhã, o SP500, as bolsas americanas, simplesmente despencaram, tá? Depois disso, elas começaram a subir de novo, o Bitcoin até subiu junto ali na hora, e depois elas começaram a cair novamente, principalmente ali a partir das 3 horas da tarde, que foi justamente o horário em que o Bitcoin também começou a sofrer aquele dump lá, que acabou batendo nas altcoins e fazendo elas caírem, tá? Então, o que está acontecendo? Por que o mercado está agindo desse jeito hoje? Para mim, a explicação para tudo isso está nos dados macroeconômicos que foram divulgados nessa sexta-feira, às 9h30 da manhã. O horário que eu mostrei agora há pouco foi o horário em que o Bitcoin sofreu a queda mais forte, as bolsas americanas sofreram a queda mais forte, né? Não o Bitcoin sofreu a queda mais forte de tarde, né? Mas o que aconteceu, meus amigos? Como eu havia dito para vocês, a gente teria 3 dados extremamente importantes sendo divulgados relacionados ao mercado de trabalho dos Estados Unidos.
E a expectativa dos investidores, galera, era que a gente tivesse aí o dado do mercado de trabalho mais fraco, tá? Porque nos últimos dias a gente teve dados mostrando o mercado de trabalho perdendo tração, mas não, meus amigos, o que aconteceu foi, a gente teve um aumento maior do que o esperado no salário hora nos Estados Unidos, tá? Que geralmente indica um sinal de que a gente pode ter inflação, tá? A expectativa do mercado era que houvesse um crescimento de 0,3% no salário hora em maio nos Estados Unidos, ele cresceu 0,4%, tá? Acima dessa expectativa de 0,3%, e o dobro do que cresceu em abril, que foi 0,2%, tá? Tainan, o que isso quer dizer? Se o salário cresce mais, se o salário cresce mais, ele tende a gerar mais inflação. Se ele gera mais inflação, o Banco Central dos Estados Unidos acaba sendo forçado a manter os juros altos por mais tempo do que o esperado. Essa é a interpretação do mercado, por isso que o mercado não vê isso daqui como algo bom, tá? O mercado fica preocupado quando ele vê isso, porque para a gente ter uma alta consistente do Bitcoin, das criptomoedas e dos ativos de risco nos próximos meses, a gente precisa que o Banco Central dos Estados Unidos comece a cortar juros, tá? E se a gente tem sinais de que a inflação pode voltar a subir, o mercado entende que o Fed não vai poder cortar juros. Se a inflação sobe, os juros precisam subir ou ficar altos para conter essa inflação, tá? Então, daí vem o medo, por isso que os investidores correram para vender ali às 9h30 da manhã. E não foi só esse dado, tá? Junto com esse dado, a gente teve também o payroll que surpreendeu, meus amigos. Veio muito acima da expectativa, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê que o mercado esperava um payroll de 182, tá? Ou seja, esperava a criação de 182 mil vagas no mês de maio, mas não, meus amigos, foram 272 mil, tá? Muito mais, mas quase 100 mil vagas a mais do que o esperado. E quase o dobro do mês anterior, galera. Em abril foram 165 mil vagas, né? Então, em maio, o mercado de trabalho nos Estados Unidos deu uma acelerada, deu uma aquecida, tá? Ele veio aí 272 mil vagas sendo criadas, bem acima do que os investidores esperavam. E se você tem mais vagas de emprego sendo criadas, isso significa que tende a haver uma inflação de salários, tá? Os salários tendem a subir mais. Inclusive, a gente viu isso aqui com o ganho médio por hora trabalhada crescendo mais do que o esperado, tá? Se os salários crescem mais e a gente tem uma criação de vagas aí maior do que o esperado, é sinal de que a gente pode ter inflação, porque as pessoas estão com mais dinheiro, elas consomem mais, se elas consomem mais, elas tendem a empurrar o preço de tudo para cima, tá? Só que também tivemos um dado aí que eu acho que foi uma das coisas que foi um peso positivo aí, tá? O desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,9% para 4%, tá? A interpretação que eu tenho aqui é o seguinte, pessoal, a gente vem tendo aí um aumento no desemprego nos últimos meses nos Estados Unidos, né? Porque a economia dos Estados Unidos está dando sinais de que ela está desaquecendo, né? Embora pareça contraditório a gente ter aqui um aumento no desemprego e um aumento também na criação de vagas, a explicação disso é que talvez esse número de vagas criadas aí não seja suficiente para, vamos dizer assim, compensar aquelas pessoas que foram demitidas, tá? Que a gente está vendo quantidade de empregos criados, a gente não está vendo quantidades de pessoas demitidas, tá? Então, é uma situação que mostra que o mercado de trabalho está perdendo força, mas ficou aquela coisa, né? Ficou aquela dúvida no ar. Eu acho que o pior para os mercados, da forma como esse dado veio, foi que criou-se uma expectativa. O mercado começou a precificar que, por exemplo, a gente poderia ter esse payroll vindo bem abaixo da expectativa hoje. Isso porque na quarta-feira, principalmente, a gente teve ali a variação de empregos privados, ADP, lá dos Estados Unidos. A expectativa do mercado era a criação de 173 mil vagas no setor privado e vieram 152, tá? Muito menos do que os 188 de abril. Então o mercado já começou a ficar animado, né? A gente lembra até que na quarta-feira o mercado deu uma animada como um todo, tá? O mercado subindo e tal. E aí, hoje veio esse susto, né? Essa quebra de expectativa. O mercado achando que o payroll ia vir ruim, mostrando que a economia dos Estados Unidos estava enfraquecendo. E isso significaria que o Fed poderia cortar os juros logo, mas não, tá? O que aconteceu foi o contrário. A gente foi surpreendido aí com uma criação maior de vagas e isso faz o mercado entender que talvez o Fed não possa cortar os juros, tá? Mas, galera, eu penso que em termos de dados macroeconômicos, o mais importante vai ser a semana que vem. Meus amigos, olhem a semana que vem, tá? Olha a quarta-feira da semana que vem.
Segunda-feira a gente não tem nada, terça-feira a gente tem inflação da China, é relativamente importante, tá? Mas quarta-feira, galera, a gente vai ter a inflação dos Estados Unidos, o famoso CPI de maio, tá? O mercado vai estar aguardando, ansioso para ver como que veio esse CPI de maio, até porque relativo a maio a gente teve vários dados macroeconômicos fortes recentemente, tá? Inclusive esse payroll de hoje, o crescimento do salário médio por hora trabalhada. A gente também teve crescimento de outros dados aí, PMIs, alguns indicadores vieram fortes em maio, mostrando a economia dos Estados Unidos ganhando força em maio. E o mercado quer saber na quarta-feira, e aí? Será que esse CPI, que foi o que andou dando susto nos mercados aí nos últimos meses, ele vai vir dentro da expectativa na quarta-feira? O mercado está extremamente ansioso. Lembrem-se do que eu falo aqui, pessoal. Toda vez que a gente tiver dados de inflação, falas de dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, ou dados do mercado de trabalho, vão ser dias decisivos. E, como se não bastasse, na quarta-feira a gente vai ter tudo isso junto, tá? A gente vai ter dado do CPI, da inflação dos Estados Unidos na parte da manhã, e justamente o dado que vem assustando o mercado. E na parte da tarde, às 3 horas da tarde, a gente vai ter Fed. A gente vai ter não só o Fed, como a gente costuma ter na maioria dos meses, mas a gente vai ter o Fed trimestral, tá? Que é quando ele divulga o famoso dot plot, o gráfico de pontos, que mostra qual a perspectiva do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, de quem toma a decisão sobre as taxas de juros, de quanto eles acham que vai ficar a inflação para os próximos meses, a taxa de juros, que é o que o mercado quer saber, tá? E geralmente, nas últimas reuniões, a gente só vê o Jerome Powell falando, né? Então, muitas vezes ele dá uma moderada. A última ata do Fed divulgou coisas ali que o Jerome Powell não falou na reunião, tá? Por quê? Porque o Fed, ele tem vários representantes ali, vários diretores que votam, tá? E nessa projeção econômica aqui, que é divulgada no dot plot, vem justamente essas posições dessas pessoas. O que elas estão votando? Elas acham que a inflação vai ficar mais longe da meta, mais perto da meta. Os juros, a gente acha que ele vai fechar em quanto nesse ano? Sabendo como vai fechar os juros, por exemplo, em 2024, o que eles estão votando, a gente já consegue ter uma noção se a gente vai ter 2 cortes de juros ou não, tá? Então, é extremamente importante. Quarta-feira tende a ser um dia extremamente turbulento, muito mais turbulento do que essa sexta-feira, tá? A gente vai ter várias coisas. Depois, na quinta-feira, a gente vai ter só PPI, né? E na sexta-feira a gente vai ter relatório de política monetária do Fed, tá? Então, semana que vem, meus amigos, de terça-feira para frente, vira uma semana bastante conturbada. E eu já vou até explicar como eu estou me planejando para posicionar aqui. Tenho que atualizar também o trading da Flock, tá? Onde eu tomei um stop loss hoje, tá? E indo aqui para análise de sentimento, pessoal, a gente tem aí algumas mudanças, tá? A gente vê que o long short ratio começou a subir bastante hoje, foi para 1.7 lá na corretora Binance, né? Só que isso foi acompanhado de uma queda no open interest, tá? Ou seja, foram posições sendo fechadas, pessoas sendo liquidadas, pessoas fechando posições aí. Ele não subiu porque a gente está tendo aí um monte de gente apostando na alta, tá? Então isso aqui é um pouco tranquilizante, isso indica que não há um sinal forte de que o Bitcoin vai despencar mais por enquanto, tá? É um sinal até de que talvez ele venha a ficar parado no final de semana, como fica na maioria, porque quando você tem uma diminuição no Open Interest, significa que a liquidez está diminuindo. Se a liquidez está diminuindo, você tende a ter menos movimentações relevantes no mercado, tá? Mas essa é a situação, o pessoal fechou posição e nos mapas de calor a gente tem coisas extremamente reveladoras que aconteceram. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map da Highblock, meus amigos, olhem o que aconteceu. Não sei se vocês se lembram, tá? No vídeo de ontem eu havia dito que tinha bastante liquidez para o Bitcoin lá na região dos 72 mil dólares, né? Que tinha também no 68, mas estava mais fácil ali ele buscar dos 72, que era a região que tinha mais liquidez, tá? E olhem o que aconteceu, o Bitcoin foi justamente lá nos 72 mil dólares, onde estava recheado de liquidez das pessoas que estavam apostando na queda do mercado.
pegou aquela liquidez, liquidou aquela galera e depois disso ele foi justamente no ponto onde tinha liquidação dos que estavam apostando na alta, tá? Então hoje foi o dia que a gente chama no mercado, aconteceu aquilo que a gente chama no mercado de violinada, né? O mercado, ele fez igual aquele movimento que o violinista faz para um lado e para o outro, tá? O mercado jogou para um lado e para o outro e pegou o stop e a liquidação de muita gente aí nessa brincadeira, tá? E agora, galera, eu vou atualizar aqui de novo o mapa de calor para a gente ver se temos novos pontos aí com muita liquidez, tá? Aí o mapa de calor tá até meio vazio aí depois desse movimento, tá? O Bitcoin simplesmente liquidou geral aí, liquidou a maior parte do pessoal que estava com ponto de liquidação e agora a gente não tem novos pontos com bastante liquidez, tá? Surgiu bastante ali, um pouco ali no 73.500, surgiu um pouco lá no 64 também, mas assim, não é uma quantidade relevante de liquidez a ponto da gente poder falar, olha, tá com muita cara que vai no 74 ou no 64. Não, tá, já pegou. Hoje foi o dia assim que realmente tirou muita gente do mercado, inclusive eu, tá? Já vou mostrar meu trading da Flock, o que que aconteceu. Mas antes disso, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o gráfico da Ethereum, tá? Quando a gente vai para o gráfico da Ethereum aqui, a gente tem essa situação aí de queda também, tá? A queda do Bitcoin pegou a Ethereum, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico diário da Ethereum, a gente vê a perspectiva aí de um prazo um pouco maior, a Ethereum ainda tem aquele cenário daquela cunha descendente rompida para cima, que é um padrão altista, indica que a Ethereum pode ir lá nos $4.400, tá? Mas o que aconteceu hoje não foi muito bonito, né, pessoal? Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores, não tá bonito isso daqui, tá? Vou colocar aqui no gráfico de 1 hora para vocês verem o que tá acontecendo. Tá a Ethereum praticamente aí testando o suporte mais importante dos últimos dias. Essa região aqui dos $3.650 é a região que segurou a Ethereum aí nos últimos dias, tá? Vejam que as últimas vezes em que a Ethereum bateu nessa região, ela subiu, né? Se ela subiu nas últimas vezes em que ela bateu nessa região, é sinal de que ela tende a segurar, tá? Então a Ethereum aqui agora está na beira do precipício. Ela não pode perder esse suporte aqui de curto prazo, senão ela pode iniciar um movimento aí de correção, tá? Ah, Tainan, mas você disse que o gráfico maior, né, o gráfico diário está mostrando alta? Sim, tá? Mas os eventos macroeconômicos, os eventos aí de liquidação do mercado estão mandando mais nos últimos dias, viu? Ainda mais que a Ethereum está aí andando de lado, né? Quando o ativo está andando de lado como a Ethereum está, o volume de negociação muitas vezes cai e isso aí facilita para movimentos grandes por causa de qualquer compra ou venda, tá? Então, o Ethereum não pode perder ali os $3.650 de jeito nenhum, tá? Outra criptomoeda aí que a gente tem que atualizar o gráfico, pessoal, vou falar da Flock de uma vez aqui, tá? Ontem, para quem não sabe, né, para quem não viu meu vídeo de ontem, eu justamente ontem comecei a montar uma posição na Flock, né? Eu vi que ela estava ali iniciando um rompimento de topo histórico nos últimos dias, já estava de olho nela desde a segunda-feira, tá? Ela foi lá, rompeu o topo histórico, começou, só que hoje, aí quando ela, ontem, né, naquela quedinha que ela teve nos últimos dias aí, eu aproveitei para começar a montar a posição, tá? Mas não deixei um stop longe demais também, né? Porque eu sabia que hoje a gente teria esse dado macroeconômico e poderia surpreender, tá? E a Flock foi lá justamente no meu stop, né, galera? Foi até abaixo, tá até abaixo, tá na região aqui onde estava o meu stop, tá? Mas, enfim, ela pegou o meu stop e me tirou, tá? Então eu comprei a Flock ontem e ela acabou me tirando da posição. E, Tainan, meu Deus, você tomou stop, cara, que coisa horrível. Galera, é melhor perder ali 3%, 1%, 2% num stop do que você ficar comprado em um ativo e ele despencar, tá? Infelizmente o mercado é imprevisível e por mais que às vezes as coisas pareçam ser fáceis, a gente pode ter um dado macroeconômico como o de hoje que surpreende todo mundo e causa essa movimentação no mercado, tá? Então a gente está sempre vulnerável, por isso que a gente tem que se proteger. O stop é o que protege a gente. A gente às vezes tem que assumir alguns pequenos prejuízos aí para não sair perdendo muito dinheiro, tá? Mas eu vejo que, por exemplo, compensa eu arriscar mais uma entrada na Flock aqui se eu sentir segurança no mercado, porque se ela romper isso aqui para cima de fato e der sequência a esse movimento de rompimento de topo histórico que ela fez, o alvo desse pivô é 60% de alta, tá? Então, eu já vou avisando para vocês, eu vou só esperar essa quarta-feira que vem, a semana que vem, né? Ou perto da quarta-feira mesmo, dependendo de como eu ver como tá o clima do mercado, para remontar uma posição, montar uma outra posição na Flock, porque eu acredito que se
as coisas continuarem positivas para o Bitcoin, para as criptomoedas como estavam nos últimos dias, pode ser que essa moeda aí tenha um bom desempenho, tá? Porque ela rompendo isso aqui para cima, o alvo dela é 60% acima, né? Então, dá para montar operações aí com uma relação risco-retorno muito interessante, tá? Onde compensa às vezes correr um certo risco. Então, eu estou de olho na Flock ainda, quero montar uma posição nela, estou só aguardando para ver como vai ser a situação na semana que vem, principalmente na manhã da próxima quarta-feira, onde a gente vai ter a divulgação ali do dado de inflação dos Estados Unidos antes da reunião do Fed, porque eu acho que isso aí pode dar uma dica, tá? Bem, pessoal, além da Flock, né, a gente tem que atualizar a análise também das outras criptomoedas, tá? Matic, pessoal, Matic também é uma moeda aí que tá presa no range, né? E veja, hoje ela foi justamente ali na região de suporte desse range, né? Se a gente olhar aqui a Matic, olhem só, tá? A Matic hoje caiu e ela já tá há muito tempo aí, desde abril que a Matic tá andando aqui, né? Bate ali nos 75 centavos, cai, bate nos 65, sobe, bate nos 75, cai, bate nos 65, sobe. E tá nisso aí, galera, desde abril que a Matic vem repetindo esse comportamento. A gente diz aqui na análise gráfica que ela está dentro de um range, né, ou uma faixa aqui de preços em que ela fica andando, tá? Hoje ela bateu aqui na mínima, né? Ela bateu na parte aí inferior, tá? Caiu forte aí também. No dia, se a gente pegar aqui da máxima até a mínima, a Matic chegou a cair aí 15%, meus amigos. Incríveis 15%, tá? Mas a minha visão, a análise gráfica dela não mudou muita coisa. Para mim, ela continua na mesma situação dos últimos dias. Ou ela tem que romper para cima a região ali dos 75 centavos de dólar, tá? Para ir para cima, ou romper para baixo os 65. Quando ela não romper nenhum dos dois, não muda muita coisa, tá? A Polkadot também estava numa situação aí parecida nos últimos tempos, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Polkadot, aconteceu exatamente a mesma coisa, né? O que muda aqui na Polkadot é que o preço superior que ela tem que romper é 7,50 e o inferior é 6,50, tá? Enquanto ela não romper nenhum dos dois, ela tende a ficar aí nessa paradeza aí, nessa faixa de preços, tá? Outra criptomoeda aí importante que a gente tem que falar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink, eu já não estava com muita esperança nela depois que ela bateu o alvo ali daquele fundo duplo, né? E bateu o alvo também hoje daquele topo duplo que ela tinha formado aí nos últimos dias, tá? Então, para Chainlink agora estamos sem novidades, sem padrões novos, teremos que esperar aí para ver ela formar algum outro padrão gráfico, tá? Vejam que bateu certinho, né? Ela, é lógico que caiu um pouco mais na hora do pânico, as altcoins sempre fazem isso, né? Mas vejam que bateu aqui e parou, né? O alvo desse topo duplo que a gente tinha aí no gráfico de 1 hora nos últimos dias, tá? A Solana, pessoal, Solana também, outra criptomoeda irrelevante do mercado, o pessoal sempre quer saber dela, caiu forte também, e a Solana eu já não estava sentindo muita confiança no gráfico dela nos últimos dias, né? E aí vem esse dado com o mercado de trabalho nos Estados Unidos aquecendo mais do que o esperado, aí derruba a Solana, derruba tudo, tá? Então a gente está nessa situação aí, a gente ainda tem ali na Solana essa cunha descendente, mas o gráfico dela tá bem feio, tá? O gráfico dela não tá animando tanto igual estava alguns dias atrás. Tem que falar aqui também da BNB, né? A Binance Coin tava interessante, né, galera? A Binance Coin tava rompendo ali um triângulo ascendente nos últimos dias, rompendo o topo histórico também, tá? Então a Binance Coin tá numa situação muito interessante. E galera, Binance Coin para mim tá legal, tá? Quando a gente olha aqui a Binance Coin em termos de queda hoje, caindo 4%, né? Comparado à maioria das altcoins, por exemplo, a Matic que caiu 15%, pô, a Binance Coin tá bom demais, né? Tá muito boa. E o alvo para a Binance Coin segue ali na região dos $800, tá? Inclusive, galera, a moeda aí que se eu for montar posições compradas nos próximos dias, eu pretendo fazer isso na Binance Coin, porque ela tá muito forte, muito mais forte do que a média das outras criptomoedas do mercado aí que não estão, as outras altcoins não estão conseguindo performar bem, galera. Enquanto a Binance Coin, ela rompeu o topo histórico, ela não tem resistências fortes aí pelo caminho, ela tem um espaço enorme ali para descobrir novos preços, tá? Então, para mim, a Binance Coin, apesar da queda de hoje, ela se comportou muito bem, ainda mais nesse contexto de queda, né? Então, a Binance Coin para mim tá interessante, tá? Temos que ver aqui também a ADA Cardano, né, que é outra moeda aí que o pessoal sempre quer saber, e a ADA Cardano tá numa situação parecida aí com a Matic e com a Polkadot, tá? Qual que é essa situação, Tainan? Ela tá no range, ela tá numa faixa de preços ali em que ela simplesmente não sai, tá? Ela bate ali nos 50 centavos, cai para a região dos 40 centavos. Depois sobe para os 50, cai para os 40 e tá nessa mesma aí, já tem
desde abril, tá? Então, enquanto a da Cardano ou romper 50 para cima ou romper 40 para baixo, acho que vai ficar nessa faixa de preço aí. Cai para um, sobe para o outro, tá? E fica uma situação aí meio chata de operar, na verdade, né? Porque a gente não tem aí muita coisa o que fazer nesses momentos, a não ser ficar operando lateralização, que eu não gosto, tá? Porque muitas vezes o mercado faz armadilhas terríveis aí dentro dessas lateralizações, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui no mercado, pessoal. Acho que agora a gente vai ter que esperar quarta-feira que vem, tá? Não tem jeito, não dá pra gente querer se animar demais, né? Igual a gente estava animado nos últimos dias aí com os dados, porque o dado do mercado de trabalho de hoje, ele já mostrou que a gente pode ter alguma coisa aí que a gente não espera na quarta-feira, e é melhor a gente esperar e ver como é que as coisas vão ficar, né? Eu agora estou só com a posição no Bitcoin mesmo, tá? De trading, não abri novas posições, porque eu sei que se eu abrir aqui, e ela já está protegida no Bitcoin, tá? Então eu tô meio que tranquilo no Bitcoin. Eu sei que se eu abrir uma posição aí até quarta-feira, eu posso tomar aí algum stop, perder algum dinheiro de bobagem, tá? Bem, pessoal, no mais, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!